Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é sobre regra de 3, certo? Nós temos as regras de 3 simples e a regra de 3 composta. Vamos começar falando sobre a regra de 3 simples. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, certo? A gente vem trabalhando a regra de 3 desde o início, certo? Sempre nós estamos aplicando a regra de 3. São quando a gente relaciona grandezas, relaciona valores. A regra de 3 permite descobrir valores que a gente ainda não identificou. Sempre que a gente coloca um x, um y, a gente pode estar utilizando a regra de 3 na maior parte das vezes. Vamos olhar na aplicação, para vocês verem como a gente vem trabalhando isso há muito tempo. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Primeiramente, eu quero que vocês observem o seguinte. A regra de 3 está diretamente ligada às grandezas, ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos observar o seguinte nessa questão. Andando a 80 km por hora, ela demorou 3 horas para chegar no destino dela. Agora ela mudou a velocidade, agora é 120 km. É uma velocidade maior ou menor? É uma velocidade maior que 80 km. Como ela vai estar andando com uma velocidade maior do que 80, ela vai demorar menos tempo. Concordam? Então, o que é que acontece? Quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo da viagem. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo da viagem. Quando a gente tem um aumentando e o outro diminuindo, é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? São inversamente proporcionais. Inversamente, quando um aumenta, o outro diminui. Porque é importante eu definir se é diretamente ou inversamente proporcional, porque vai afetar na forma de resolver. Vamos lá observar. Nós temos que em 3 horas é percorrido 80 quilômetros, que utilizando a velocidade de 80 km por hora, demora 3 horas para chegar no destino. E eu quero saber quanto tempo vai demorar se eu elevar a nossa velocidade a 2, sendo 120 km por hora. A gente viu que é inversamente proporcional. Então, isso significa o quê? Quanto tempo vai demorar se eu utilizar 120 km por hora? Então, quando eu andei com 80 km, eu cheguei no destino em 3 horas. Se eu utilizar 120 km, eu vou chegar em quanto tempo? A gente viu que tem que ser em um tempo menor que 3 horas, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que 3 sobre x é igual a 80 sobre 120. Só que eu preciso observar uma coisa, é inversamente proporcional. Prestem atenção, anotem, prestem bastante atenção. Como é inversamente proporcional, eu preciso inverter a fração. Eu só inverto a fração quando é inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu vou inverter minha fração. O 80 vai para o denominador e o 120 para o numerador. Então, agora eu tenho que 3 sobre x é igual a 120 sobre 80. Eu só faço isso quando é inversamente proporcional. Porque quando é diretamente proporcional, eu não preciso fazer isso. Depois que eu fiz isso, eu faço a multiplicação cruzada. X vezes 120
120x. 3 vezes 80, 240. O 120 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 240 dividido por 120. Então, x é igual a 2. Então, quando eu aumentar minha velocidade para 120 km por hora, serão necessários 2 horas para me chegar no meu destino final. Quando é inversamente proporcional, eu preciso inverter a minha fração. A regra de 3 composta. A regra de 3 composta é quando eu tenho mais de um valor. Eu tenho uma associação de 3 ou mais valores. Porque na regra de 3, normalmente, a simples, nós temos um valor relacionado com outro, um x aqui e outro valor aqui. Já na composta, nós temos 3 ou mais valores sendo associados, certo? Vamos observar essa questão aqui. Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá que estudar por dia para se preparar para o exame? Vamos observar o seguinte. É bom sempre a gente anotar os dados, as relações, para a gente poder entender melhor a questão. A questão falou para a gente que um estudante precisava ler 8 livros, certo? E que ele estudava 6 horas por dia e ele ia fazer isso durante 7 dias, certo? Só que agora ele vai ter que continuar lendo os 8 livros. Porém, eu não sei a quantidade de horas, porque agora ele só tem 4 dias para estudar. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que 8 sobre 8 é igual a 6 sobre x, que é igual a 7 sobre 4. Certo? Perdão, deixa eu só consertar aqui. Quando nós temos 3 grandezas, a gente não coloca a igualdade em todas elas. Como é que a gente faz? A gente pega aqui o nosso principal que a gente quer saber, 6 sobre x, vai ser igual a 8 sobre 8 vezes 7 sobre 4. Depois disso, como é inversamente proporcional, eu preciso inverter minhas frações. Então, fica aqui 6x é igual 8 sobre 8. Vou inverter, continua 8 sobre 8. Vezes 7 sobre 4. Quando eu inverter, fica 4 sobre 7. Por que é inversamente proporcional? Porque se eu diminuir a quantidade de dias, significa que eu vou ter que aumentar a quantidade de horas. Diminuir os dias de estudar, aumentei a quantidade de horas que eu tenho que estudar por dia. Então, fica aqui 6 sobre x é igual a 1 vezes 4 sobre 7. Então, eu tenho que 6 sobre x é igual a 4 sobre 7. Faço a multiplicação cruzada. X vezes 4, 4x. 6 vezes 7, 42. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é 42 dividido por 4. Então, x é igual a 10,5 horas. Então, agora o estudante precisa estudar 10,5 horas. Gente, ó, a gente não precisa colocar esse 8 sobre 8, que ele é 1. Então, ele não vai interferir nos nossos cálculos. A gente não precisa colocar ele. Basta colocar 6 sobre x é igual a 7 sobre 4. E como é inversamente proporcional, eu faço a inversão, eu inverto a fração 7 sobre 4 e ela vira 4 sobre 7. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar, estou à disposição.
Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!